Fala pessoal, tudo bem? Bom, olha só o cenário que nós estamos nesse episódio do IDTech e a gente vai trazer um tema inusitado, digamos assim, que é sobre, obviamente, marketing, dados, tecnologia e etc. Só que não é o tema inusitado, mas principalmente o local que a gente vai falar inusitado, que é o Estádio Mineirão. E a gente está aqui no Mineirão, justamente com o Vitor Komura. Ele é head de marketing aqui hoje no estádio. A gente vai falar sobre isso, inclusive, que não é só mais um estádio de futebol, né? Ele é basicamente, já se transformou em uma arena multiuso e a gente vai, inclusive, falar sobre esses desafios que eu sei que o Vitor e o time do Mineirão aqui passaram esses últimos 8 anos, mais ou menos, de transformação. Então, vou deixar o Vitor aqui se apresentar. Obrigado mais uma vez pelo convite, pelo aceite do convite e se apresenta aí para a nossa galera. Oi, gente, obrigado pelo convite, Rodrigo. Obrigado pela oportunidade da gente falar um pouquinho sobre o Mineirão. Para a gente é super difícil assim, explicar o que é o Mineirão, né? E mais difícil ainda para mim falar de mim mesmo. Assim. Eu tenho um perfil super low profile, mas assim, mas todas as vezes que eu falo sobre o Mineirão, eu falo com muita fluidez. Assim. Meu nome é Vitor, né? Vitor Komura. Eu sou head de marketing e comunicação aqui do Mineirão. Eu trabalho no Mineirão há 10 anos. Eu cheguei aqui na obra, então eu passei assim por diversos cenários aqui. Então, quando eu cheguei aqui, por exemplo, a esplanada estava sendo colocada, não tinha cobertura, ali no gramado não tinha nada, era só terra. Tava afundando ainda o estádio, né? Estava em época de obra, em pleno vapor. Então eu passei por vários cenários de comunicação e marketing aqui do Mineirão. Hoje eu acho que é um dos cenários mais diferentes, igual você falou, a gente tem feito uma transformação já há um tempo sobre sair dessa imagem de estádio de futebol para se tornar de fato uma arena multiuso. Não é fácil, aqui existem costumes, tradições, ritos, e trabalhar com isso, com uma população que tem um senso de pertencimento muito forte com o Mineirão, né, que é muito passional, é super complicado, mas é desafiador. Eu acho que ao mesmo tempo que é difícil e a equipe toda aqui de vez em quando sai de cabelo em pé, é super gratificante ver que cada ação, que seja pequena, seja grande, ela sempre tem algum efeito na comunidade, na imagem do Mineirão, né, assim, no jeito que o Mineirão é percebido para o mercado. Então, é desafiador e é ótimo. Né? Legal. Cara, você trouxe um ponto bacana que é o seguinte. Poxa, a gente está lidando aqui, a gente está falando sobre um monumento mineiro, que é o que você falou. A galera se sente dona. Sim. A gente tem duas torcidas, principalmente de futebol, muito grandes, que hoje em dia isso vai mudar um pouco com os estádios do Atlético, enfim. Mas que, cara, antes disso era Mineirão do Atlético e do Cruzeiro, né? Sem falar, querendo ou não, no preconceito e tradição das próprias pessoas que trabalhavam e trabalham no Mineirão em relação a essa mudança, né? Porque assim, cara, uma coisa é você lidar com jogos de futebol e etc. Outra coisa é a gente trabalhar, inclusive vocês trabalharem com eventos simultâneos, que é uma coisa que já acontece há anos. Sim. Eu acho que a fala acho que não é nem preconceito, assim. Eu acho que a expressão certa é resistência, assim. Excelente. Porque as pessoas, de fato, eu acho que 90% dos funcionários do Mineirão, talvez até mais, assim, chutômetro total, sem dados. Eu acho que a grande parte aqui dos funcionários do estádio são frequentadores do Mineirão. Eu, por exemplo, aprendi a andar de bicicleta no Mineirão. Também. Eu frequentei o estádio diversas vezes. É a pergunta que eu mais ouço: para que time que você torce? Eu não falo para ninguém, eu torço pro Mineirão. Melhor não. Mas eu vim assim em diversos jogos. Meu pai que não torce para ninguém, de fato, assim, me trazia para assistir grandes times. Então eu vi Sávio Romário Edmundo no Flamengo, vi time da Parmalat Palmeiras, vi alguns outros times, vi o Cruzeiro de 2003, vi o Atlético de 99. Então eu vi muitos times, então eu frequentei muito estádio. Então passou pela minha vida. E aí
boa parte dos funcionários também. E no Mineirão Antigo a gente não tinha essa parte de eventos. Exato. A gente tinha o Axé Brasil, talvez, o Pop Rock, que mesmo assim migrava entre Mineirão e Independência, mas a gente não tinha o Mineirão como... Acho que a gente não tinha Belo Horizonte como um cenário de grandes eventos. Perfeito. E aí eu acho que essa mudança de chave com o Mineirão vindo pós-reforma, moderno, vindo Copa do Mundo, eventos internacionais e cravando o nome, né, assim, no cenário internacional, falando assim, aqui a gente pode receber grandes eventos. Acho que a Copa do Mundo é uma virada de chave para a cultura belo-horizontina. Aí a gente passa por transporte, aeroporto, o jeito de se comportar, hotelaria, e aí eu acho que tudo vai levando em conta, tudo vai, né, assim, vai somando para que a gente esteja pronto para receber coisas internacionais. E aí o Mineirão, eu acho que essa gestão atual do Mineirão, ela se preparou muito para que tudo isso que girasse em torno do Mineirão pós-Copa do Mundo também gerasse receitas. Perfeito. E aí sair do estádio de futebol, desculpa, sair do estádio de futebol e virar uma arena multiuso não é fácil, até porque os próprios produtores ainda têm uma certa desconfiança, né? O mercado vê com desconfiança. Então a gente precisou ser super criativo, precisou ser super inovador. E hoje, por exemplo, eu sei que é meio atemporal, né, os episódios, mas a gravação de hoje, a gente vai receber um jogo. No sábado a gente vai receber um evento grande, que é o Boteco do Gustavo Lima. Hoje a gente recebe Atlético e Brasiliense na Copa do Brasil, testando um formato novo. A gente atrás do gol, a gente já vê um palco montado, a gente vai receber só o anel superior, o anel inferior está todo com estrutura. Isso nunca aconteceu em quase nenhum estádio. No Mineirão é a primeira vez. E assim, se você pensasse há 10 anos que você receberia jogo e evento simultâneo, jogo e evento um dia após o outro, ou tendo dois grandes eventos como vão ser de quarta e sábado, era impensável, né? Então, eu acho que a mudança de mentalidade aí da gestora do Mineirão é importante não só para o estádio, não só para a cultura, não só para a população. Eu acho que é muito importante para o Estado, para a geração também de receitas indiretas, né? De empregos indiretos, a quantidade da economia que é movimentada com um show internacional ou com um jogo. Então, eu acho que existe um crescimento óbvio do Mineirão, porque ele é o palco principal, mas eu acho que as ramificações também vão ganhando com ele, sabe? Não, com certeza. E, cara, tem um ponto que, assim, como lidar com o estádio, com a história do Mineirão, né? Ele quebra a cultura. É uma quebra de cultura quando a gente transforma o estádio numa arena multi-arena. A própria Minas Arena, né, que hoje é administradora, passou muito perrengue e muito desafio. Só que ao longo do tempo, eu sou como você, eu amo o Mineirão em si, né, a história, puxa, eu vim aqui em 92, Atlético e Flamengo, né, eu lembro até hoje um negocinho vendendo dentro do estádio, saca? Então é muito marcante mesmo o estádio. E eu achei muito legal acompanhar, eu sou muito observador, fui acompanhando muito as ações que a Minas Arena foi fazendo. Por exemplo, uma coisa que eu achei fantástica, eu sei que vocês levaram uma porrada muito grande do público. Vocês fizeram uma ação, eu não me lembro agora o ano certinho, mas para o público LGBTQIA+. Eu acho que vocês colocaram a arquibancada inteira, né, com arco-íris e tudo mais. Só que isso tem uma coisa muito legal, beleza, vocês apanharam, o pessoal brigou e etc, mas vocês falaram, cara, agora o Mineirão é assim. E pronto, não tem o que discutir, né? Quais foram outros desafios, por exemplo, que vocês trouxeram, que vocês tiveram, né, não relacionado apenas a isso, mas essa diversidade da comunicação como um todo? Sim, esse caso do LGBT, principalmente o Dia do Orgulho Internacional LGBTQIA+, ele passa muito sobre pilares de marca, né? Mas antes da gente falar sobre qualquer coisa sobre pilar de marca, construção de marca, a Minas Arena hoje é um desafio para a gente. A gente sumiu com o nome Minas Arena. Porque quando a gente surgiu, a empresa surgiu, né, a Minas Arena surgiu,
ela se tornou um novo ator em um cenário que existia só clube de futebol. Perfeito. E federação, confederação, né, CBF, FMF, e não existia uma empresa, tipo, a gente tem, é muito famoso, né, a Dengue Informa, mas a Dengue era um órgão público, né, assim, um braço do governo, dentro da Secretaria de Esportes. Só que não tinha negociação. Só para o pessoal entender, porque o pessoal do Brasil inteiro ouve o podcast. A Dengue, a gente precisa entender, quem não entende, cara, quem era do estádio aqui antes do Mineirão ser reformado, antes da Minas Arena, a Dengue informava tudo relacionado à substituição. Isso. A Dengue, na verdade, era a administradora do estádio, né? Sim. Então, assim, a Dengue, para quem não é daqui de Belo Horizonte, que não frequenta o Mineirão, o artigo não é um artigo A, né? Não é a Dengue Aedes aegypti, é a Dengue tudo junto, né? Acho que, se eu não me engano, o AD é de Administração Estadual de Minas Gerais. Legal. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, se alguém tiver aí que me corrigir, sem problema nenhum. Mas aí a Dengue, ela não entrava em negociações. Quem quisesse jogar aqui no Mineirão, ele pegava e jogava. Perfeito. E aí, pós-Copa do Mundo, surgiram as administradoras de estádio privadas, gestoras de estádio privado, que é o caso da Minas Arena. Então, a gente surgiu em um cenário, tipo, quem que é essa Minas Arena na fila do pão? Né? Então, aí a gente teve uma grande dificuldade, principalmente com o Atlético. A gente fechou um contrato com o Cruzeiro longo, fechamos com um contrato com a América longo, e o Atlético falou, não, eu não fecho. O contrato do jeito que ele é feito aí entre Minas Arena e clube, ele é leonino, eu não quero. E aí a gente passou a ganhar um holofote que a gente não teria, assim, nunca. Verdade. Então as pessoas começaram a enxergar a Minas Arena como uma vilã. Todo mundo amava o Mineirão. As pessoas vinham ao estádio falando, nossa, o Mineirão tá lindo, a experiência foi muito legal. Cara, mas aquela Minas Arena... E aí a gente começou a entender que a gente precisava de consolidar a nossa imagem. E quando a gente fez um estudo de marca, pesquisa, né, assim, esse social listening total, a gente percebeu que a Minas Arena era odiada pelas pessoas. E aí foi a hora que a gente sumiu com o nome Minas Arena, a gente fez uma virada de marca, um rebranding mesmo, sumimos com a Minas Arena e assumimos um nome que é forte pra caramba, que é o Mineirão. Perfeito. E a partir daí a gente começou a trabalhar pilares fortes, sólidos, para que a nossa imagem ficasse cada vez melhor e mais bem vista com a população, com os torcedores principalmente. Então, a parte de diversidade ela é super importante para a gente. A gente já sabia que a gente ia apanhar, mas é uma coisa que a gente não vai abrir mão. Perfeito. Assim, a gente vive num mundo em transformação. As pessoas estão em transformação. Então, as empresas também precisam se transformar. Então, quando a gente fez posicionamentos... o primeiro posicionamento foi em 2017, no Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. A gente iluminou a fachada do Mineirão. E a gente achava que a gente ia tomar só porrada. E ali a gente teve indicativos muito importantes, que a gente teve 50% negativo, 50% de gente apoiando. Que legal. E foi ali que a gente entendeu. Falei, olha, de qualquer forma a gente... Exato. A gente vai apanhar em determinados assuntos. Mas se eles são valores importantes para a empresa, a gente vai bancar. E a gente bancou. E hoje, por exemplo, a própria comunidade já espera os nossos posicionamentos. Então, de 2017 até hoje, até 2021, que foi o último, em julho, as pessoas esperam o que a gente vai fazer. Então, e a gente vê que um posicionamento não foi só para reforço de marca, ele foi para uma construção de novo público. Legal. Então, a gente tem percebido que existem movimentos de torcidas LGBTQIA+, surgindo. E a gente tem relatos de pessoas, dos líderes de torcida que falam que aqueles posicionamentos foram super importantes para que eles criassem essa torcida. E aí a gente vai fazendo, vai entendendo também quais são as mudanças que existem no mundo. Não faz o menor sentido mais um estádio ser predominantemente masculino. Né? Assim, a população feminina hoje é maioria no mundo, é maioria no Brasil.
Então, o que a gente também fez? Posicionamentos mais agressivos com o Dia Internacional da Mulher. A gente fez uma parceria com o Cruzeiro, se eu não me engano, 2018, acho que 2018. A gente fez uma parceria com o Cruzeiro e a gente fez ingresso de graça para mulheres. E aí foi a primeira vez na história que teve 50% de mulheres e 50% de homens. Que legal. E aí a gente também tem relatos de movimentos femininos, não só feministas, movimentos femininos surgindo para vir ao estádio depois que eles vieram a primeira vez com aquele ingresso de graça. Então a gente tem entendido também que os nossos posicionamentos para a imagem, eles precisam ter uma consequência. Eu não vou fazer um posicionamento só porque é legal, porque está todo mundo fazendo, né? Assim, a gente pode entrar depois no digital sobre trending, né? Surfar as ondas e tal. Mas quando a gente faz ações para construção de imagem, principalmente para os pilares da empresa, a gente precisa fazer com uma consequência, né? Então, LGBTQIA+, Dia Internacional da Mulher, a gente está fazendo muito, a gente é muito focado em públicos, público preto, por exemplo. A gente vê que é um grande gargalo ainda, é super marginalizado. A gente percebe que as pessoas querem vir, mas elas ainda não se sentem seguras por conta de segurança, por conta de olhares. Então a gente quer criar esse ambiente que seja de todos, né? Então, eu acho que o nosso principal posicionamento como instituição, a gente falou de estádio de futebol para essa migração de arena multiuso, mas eu acho que o nosso principal posicionamento o Mineirão é de todos, aqui é para fazer tudo, aqui é para todo mundo, sem distinção de gênero, cor, raça. A gente está aqui para fazer absolutamente tudo para todo mundo, sacou? Legal. E uma coisa que assim, interessante, da mesma forma que vira uma causa, né, essa questão do multi-arena e tudo mais, esse tipo de coisa também é uma causa. Se transforma na causa, porque conecta uma coisa com a outra, né? Isso. Não é simplesmente, igual você falou, não é para fazer bonitinho, né, marketing. Porque isso seria muito, muito perigoso e errado. A verdade é essa. Inclusive, a gente toma muito cuidado quando a gente fala dessas ações de causa. É muito comum no mercado tratar isso como marketing de causa, né? Assim, obviamente, se você for analisar um pouco, você enxerga marketing de causa, mas a gente nunca enxergou fazer as ações, principalmente para público, de atrair público, pensando em venda, pensando em receita. A gente pensa em fazer um ambiente realmente seguro e que seja bom para todos. E aí a parte de receitas, compras, produtos, elas vão ser consequências. Exatamente, eu costumo dizer isso. O resultado, digamos assim, é consequência de um bom trabalho, basicamente isso, né? Porque a ideia realmente, como vocês têm essa causa muito forte, isso acaba se transformando no dia a dia, e é uma coisa muito comum, né? E aí, cara, assim, todo esse lance de comunicação, da comunicação do Mineirão, que eu acho, como eu já te falei, eu acho incrível. Como é que aí você trouxe a parte de trending e tudo mais, como que hoje vocês trabalham o dia a dia da comunicação, do marketing do estádio e da arena multiuso, né? Acho que eu vou até parar de usar esse nome estádio, da arena multiuso, porque, poxa, é o que você falou, hoje vai acontecer um jogo aqui e pela primeira vez vai ter um estádio atrás do gol, um palco atrás do gol, né? E os torcedores não estão na arquibancada inferior. Isso. Como é que vocês trabalham essa parte da comunicação? Social listening, eu sei que é uma coisa que é bem forte de vocês já há algum tempo. Sim. Vocês se preocupam com o que as pessoas estão falando, por exemplo, do bar XYZ no jogo tal, com a catraca. Como é que funciona isso aqui no Mineirão? A gente teve uma sacada lá em 2015. A rede social já era bem forte, tudo, né? Em 2013, 2014 já estava começando a esquentar mais, Twitter e Instagram principalmente. Mas a gente teve a sacada aqui em 2015 que a rede social ela não era só entretenimento. A gente entendeu que rede social era um braço operacional, porque dali a gente conseguia enxergar muita coisa. E hoje, assim, a mentalidade da equipe em dias de jogos é informar, entreter, mas metrificar
gerar insights, apontar problemas para os setores corretos. Legal. A gente, de fato, é um braço operacional, né? Assim, mas... Não é só postagem nas redes sociais, Não, né? isso é uma coisa muito clara entre a gente. A nossa rede social, ela não é só oba-oba. Isso a gente tomou sempre muito cuidado, assim, com outros funcionários que passaram aqui com a gente, né? Assim, porque a rede social, durante muito tempo, ela era para entreter. Né? Assim, entrar na timeline das pessoas sendo uma empresa é muito difícil. Sim. Então a gente precisava, quando a gente começou a fazer alguns posicionamentos, a gente precisava fazer diferente. Então a gente buscou mesmo o oba-oba, né? Então, assim, buscar um meme, né? Assim, criar alguma trend. A gente sempre buscou fazer essas coisas, mas hoje mais madura, comunicação mais madura, uma equipe mais madura, né? Uma equipe mais de mercado que a gente trouxe, a gente entendeu que a gente pode fazer tudo isso, mas sem deixar de fazer o papel sério que é administrar o Mineirão. Perfeito. Né? Então, assim, obviamente a gente nunca deixou de tratar isso com seriedade, né? Então, apesar de alguns cases serem famosos, por exemplo, do desodorante, que o torcedor veio com desodorante, virou um baita meme por aí, ali a gente estava tentando resolver um problema operacional. O cara foi barrado na revista do estádio, com desodorante, o segurança falou que não podia passar, o cara foi no Twitter, reclamou, a gente conversou com ele e ele falou assim, não, vocês me devem um desodorante. E aí no dia seguinte a gente foi e fez uma ação de entregar vários desodorantes para ele, virou um meme, saiu no BuzzFeed, saiu no Globo.com, saiu na capa do Globo.com, para você ter ideia. Mas ali a gente estava tentando resolver uma parada operacional. E lá também teve uma viradinha de chave, porque a Rexona nos procurou para falar assim, o desodorante era Rexona. A Rexona nos procurou falando assim, olha, a gente quer entrar aí para fazer um kit para esse torcedor e tudo, e a gente quer entender o que aconteceu. E ali foi super legal, porque a gente estava tentando resolver um problema, virou um meme, virou um baita case de sucesso naquela época. Mas, assim, naquela época a gente tinha uma linguagem mais engraçadinha para tratar as coisas. Então, por isso que virou... ao longo do tempo, né? Isso. Eu acho que é maturidade também. Sim. Eu acho que o evoluir dos anos também com as redes sociais mudou bastante. Total. Tá tudo certo? Tá gravando, gente? Tá gravando. Eu acho que o evoluir também das redes sociais também faz com que a gente se adapte. Naquela época, as empresas estavam tratando as redes sociais de uma maneira mais engraçada. Tinha o Pingu do Ponto Frio, né? Sim. Então, a Netflix estava começando a surgir com aquela linguagem mais leve. E a gente tinha a Persona Mineirão. Então, a gente tratava ali como primeira pessoa, tinha uma coisa mais direta. E hoje a gente foi amadurecendo, a gente foi entendendo que aquele perfil já não existe mais. Sim. Hoje a gente já está focando um pouquinho mais no tal do estágio, que é super famoso. Mas o estágio, ele é um cara que ele é como se ele fosse um torcedor. Ele é um representante da torcida dentro do estádio. Explica para o pessoal o que é o estágio. O estágio é uma persona que a gente criou, né? Assim, que é o estagiário, muito conhecido na internet, que todo mundo que administra rede social estuda. Você que é social media, eu compadeço disso. Você estuda, você planeja, você faz benchmark, você pensa 1 milhão de estratégias de conteúdo para as pessoas continuarem te chamando de estagiário. Tá tudo certo. E a gente adotou essa brincadeira que as pessoas têm para criar a persona estágio. Legal. A gente tem aqui um social media, né? Assim, mas todo mundo da nossa equipe, hoje somos 7, mas vamos se tornar 8. Mas todo mundo produz conteúdo. Então, por que criar uma persona? Para que ninguém perceba mudança de conteúdo de acordo com as pessoas. Então, o estágio é sempre o mesmo. Apesar de ser, às vezes sou eu que estou tweetando, às vezes é o Rafa, às vezes é a Babi, às vezes é o Luiz, às vezes é o Thiago, às vezes é a Lola. Deixa eu ver se eu esqueci alguém para não ser injusto. Não, tá tudo certo. Aí cada um vai tweetando, né? Assim, dia de jogo, por exemplo, jogos grandes, a gente trabalha com todo mundo aqui, então cada um vai para um canto gerar conteúdo. Então parece que o estágio é onipresente. Entendi. Mas com não. Com o mesmo tom de voz, isso, com o mesmo... Isso, existe um planejamento gigante por trás de rede social, de linguagem, tom de voz, postura, quais são os nossos pilares de conteúdo. A gente tem um trabalho bem chato nisso, eu sou bem chato em relação a isso. Eu vim da rede social, eu vim do conteúdo, então eu sei o quanto isso é difícil, manter a mesma pegada. Então, às vezes, quando eu estava de folga,
as pessoas me mandavam, não é você que está na rede social, né? Olha isso, E aí eu falava, não é. Então hoje a gente trabalha para que todo mundo faça o mesmo conteúdo do mesmo jeito, para que exista uma persona única, que seja só o estágio. Então a gente mudou do Mineirão, né, do senhor de 56 anos, 57 hoje, mas na época era um senhor de 55, 56 anos, mineiro, hospitaleiro, paisano. Então a gente tinha uma linguagem meio assim, meio brincalhão. E hoje a gente foi pro estágio, que é essa coisa mais teen, né? Assim, ele tem essa linguagem mais teen, comenta Big Brother, mas ao mesmo tempo, se tiver que falar de política e economia, ele vai falar. Não tem time, ele torce para Atlético, torce para Cruzeiro, ele é Mineirão Futebol Clube, mas ele é um cara que é antenado em tudo, então ele é onipresente. Então ele está na arquibancada, ele está no campo, ele está falando de PBB, mas está falando de economia. Então o tempo inteiro, tudo que é notícia, tudo que é relevante para nossas redes, o estágio está ali interagindo. Cara, que legal. Você trouxe um ponto muito interessante também, que é a metrificação, né? É claro que a gente já conversou sobre isso há uns 4, 5 anos, e eu vi realmente que houve uma evolução muito, muito grande em todos os aspectos, assim. E se a gente for pensar em rede social, em comunicação digital, a gente tem a famosa taxa de engajamento, que eu não tenho dúvida nenhuma que a taxa de engajamento pura e fria de vocês é sensacional, a mais alta do mundo. Porque, do mundo eu não sei, mas é boa, porque, não é ruim não. Posta uma coisa, interação é o que não falta, né? Seja positiva ou negativa. Que tipo de métrica, como que vocês trabalham, né, para tomada de decisão e para geração de informação também? O negócio você falou, poxa, nós somos um setor estratégico operacional hoje para melhoria da operação do estádio. Quais são métricas, o que vocês normalmente analisam, o que vocês trazem como insight? A gente tem aquela sempre... A gente sempre entra naquele conflito, né? Existem as métricas de vaidade. Perfeito. E existem as métricas que precisam ser analisadas de acordo com o negócio, né? Assim, tem gente que pensa em conversão, tem gente que pensa em acesso de site, né? Cliques. A nossa é, de fato, né? Assim, uma análise de sentimento positivo e negativo. Questões operacionais, críticas, sugestões, elogios. Vocês categorizam, por exemplo, por área do Mineirão? Por área. Super difícil, fazer monitoramento do Mineirão. Muito difícil. Porque é manual, né? É manual e é mais do que isso, porque a palavra-chave para tudo é Mineirão. E aí, o jogo de futebol, a notícia que sai é o Atlético enfrenta o Brasiliense no Mineirão. E essa notícia, ela é replicada várias vezes. Então, ela está no monitoramento várias vezes. As pessoas falam, cheguei no Mineirão. Faz check-in no Mineirão, tem lá, estádio Mineirão. Então, o número de palavras que a gente tem por jogo é muito alto. Imagina. Com a palavra Mineirão, né? Então, assim, a gente contratou recentemente uma ferramenta e aí tinha X, um número X de palavras. Dimensões. Em um jogo acabou. O crédito acabou. Acabou, e aí a gente entendeu que, olha, vamos fazer na mão. A gente tem uma ferramenta para nos ajudar a fazer ali um funil mais bem feito, mas aí a gente trabalha manualmente mesmo. E aí é palavra-chave junto com o Mineirão, né? Entendi. Esplanada Mineirão, cerveja Mineirão, tropeiro Mineirão, só bar pra quem não Mineirão. Sabe, né? Tem uma outra coisa também no início da Minas Arena, foi o problema, o tropeiro. Sim, o tropeirão do Mineirão. Tropeiro. Né? Para quem não sabe também, é histórico aqui no Mineirão, o tropeiro. Então as pessoas estão assistindo o jogo e tal, e elas vão lá, comem o tropeiro, e é um prato bem grande, inclusive, e o pessoal come, né? Então eu achei legal vocês terem essa categorização tropeiro. O tropeiro pra gente foi uma grande crise. Só para contextualizar o que o Rodrigo está falando, a gente teve uma crise por causa de um ovo. Isso parece bobo, né? Assim, mas em tradição não dá para se mexer. Então, quando a gente voltou o tropeiro, o estádio antigamente ele não era tão fiscalizado pela vigilância sanitária. Né? Assim, a modernização do Mineirão tem o ônus e o bônus. Perfeito. O bônus é que a gente passou a ser fiscalizado e a comida passou a ser uma comida de fato de qualidade. Não estou falando de sabor, estou falando de qualidade. Sim. Então, o risco de salmoura é muito baixo, o risco de intoxicação é muito baixa. Então, a vigilância sanitária, na época da obra, falou assim, para fazer o ovo tem que ter
X equipamentos aqui e que custaria milhões, assim. E a obra já custou milhões Pra fritar um ovo. para fritar um ovo. E aí todo mundo tomou uma decisão na época e falou assim, não, então existem maneiras diferentes para fazer esse ovo? Existem. E aí fomos fazer o tropeiro com um ovo sem ser aquele frito na hora, né? Então, e virou uma crise. Teve também, pra galera ter uma ideia, acho que ele não era molinho também. É porque a gema mole, ela tem um tempo de exposição, né? Por conta de salmoura. Salmoura não, salmonela, desculpa, gente. Eu falei salmoura 2 vezes, salmonela. Por conta de salmonela e por conta de temperatura, né? Assim. Então, eles faziam o ovo com gema dura, não é porque ele era frito, ele, na verdade, ele era feito de uma maneira diferente, assim. Entendi. E aí a gente teve uma crise gigantesca de 2013 a 2015. Foi bem grande, né? Foi longa a crise, porque de fato foi uma obra cara. E aí a gente tomou uma decisão, assim, a gestão tomou uma decisão que também partiu muito das redes sociais, dessa metrificação, desses monitoramentos, dos relatórios, que se a gente não mexesse no tropeiro, a gente continuaria apanhando muito, assim. E a experiência do torcedor passava pelo tropeiro. A experiência do torcedor em Minas, no Mineirão, ela tem ligação direta afetiva com o tropeiro. É processo, é o passo a passo, É o né? passo Chegar a no passo, Mineirão, exato. assistir A o jornada, jogo, beber. quando você desenha a jornada do consumidor aqui, Isso. o tropeiro está em pelo menos em 15 personas. A gente tem aqui 16 personas, em 15 personas tem tropeiro. Então, a gente metrificou, né, fez relatório, pontuou isso para a gestão e falou, ó, a obra vai ser cara, é só um ovo, mas a mudança de percepção do torcedor na experiência vai ser positiva. Isso a gente garante. E não deu outra. Quando a gente voltou com o ovo no tropeiro, fizemos uma baita de uma ação também, né? Sim, assim, eu lembro. a gente teve muito trabalho para voltar um ovo. A galera meio que não confiou muito na época, né? E aí a gente falou, olha, vamos fazer, fizemos uma grande ação. E aí o tropeiro virou uma força de dentro da nossa comunicação. E aí a gente começou a trabalhar o tropeiro de uma maneira mais tradicional. Sim. Então, e até para mostrar, assim, quem fazia o tropeiro aqui no Mineirão eram pessoas que faziam há 40 anos já. Que era a Dona Sônia e o seu Fernando, que são os 2 proprietários de bares antigos, são nossos permissionários aqui. Uhum. E aí, quando a gente trouxe eles, né, assim, a Dona Sônia principalmente, para fazer esse rosto da pessoa que faz o tropeiro, a gente ganhou muita mídia e aí a gente conseguiu entender que realmente a obra valeu a pena, mas se a gente tiver que fazer um ROI aí, ele é super positivo porque a venda de tropeiros aumentou muito. A gente apareceu, a Dona Sônia deu a receita do tropeiro no É de Casa, programa da Globo. Caraca. Fez um tropeiro para Paola Carrossela na Band. Que isso, então a gente fez uma série de ações midiáticas também para capitalizar com isso, para mostrar para a gestão, olha, a gente encheu o saco, mas a gente está fazendo nosso trabalho aqui também, vai dar um certo retorno. Que legal. E ó, eu posso falar, eu comi o tropeiro antes e agora. Então, melhorou muito. Então, posso garantir. Eu não vou fazer juízo de valor aqui, não, eu mas faço. é uma comida super tradicional. Putz, é impressionante. É gostoso demais, assim. O pessoal quem ouve o podcast também, todos os episódios, deve estar vendo aí, porque todo mundo que eu convido, eu tento ter propriedade, né? Então, eu sempre falo, eu já fiz o curso, já fiz isso, já contratei tal coisa. Então, vale a pena mesmo. Cara, que legal. E isso é um ponto muito interessante, Komura, porque, uma tomada de decisão como essa, eu sempre falo muito, né, cara, usa dado para se embasar. Sim. Se você chegasse simplesmente e falar assim, galera, o pessoal está reclamando. Nós tivemos reclamação no jogo XYZ, ou todos os jogos nós tivemos reclamação. O pessoal ia falar assim... mas isso ainda acontece, mesmo com os dados. Claro. É super difícil, né, assim, porque eu não sei como é que são as outras empresas, né, porque eu tô há 10 anos aqui e eu até passei por outras empresas, mas a minha carreira toda foi aqui. Então, o que eu vivo é o meu presente, é a minha rotina, né? Assim, é a minha experiência. Mas a gente ainda, o setor de comunicação e marketing do Mineirão ainda enxergam como a gente sendo os pontuadores de problema. Olha que interessante. Né? Então, assim, mesmo a gente falando com relatórios,
né, assim, como notícias, a gente fazendo análise, a gente fazendo sugestão, ainda tem um pouco tipo assim, opa, lá vem a galera querer pontuar nossos problemas. Entendi. Então, Isso mais para a diretoria ou pro todo? eu acho que como um todo, assim, eu acho que a diretoria entende muito, os gestores entendem muito, as pessoas entendem muito, mas pontuar problema não é legal. Pensa, Não. você trabalha com tropeiro. E aí você faz um puta trabalho, eu falei, desculpa a palavrão, você faz um pode baita falar. de um trabalho, você trabalha muito aqui, faz várias horas extras para fazer um negócio bonitinho, deixar o bar arrumadinho, tropeiro dentro das medidas da vigilância sanitária, e aí vem alguém e fala assim, olha, o tropeiro não tá legal. A pessoa, né, assim, eu acho que é natural das pessoas já falarem assim, putz, vão me demitir, vão falar mal do meu entendi. trabalho, não sei o quê. Não enxergam como melhorias, Exato. né? Sempre. Na verdade, eu acho que não enxergam nem como feedback. Eu acho que o dado pra gente ele é feedback. Talvez em pouquíssimos lugares que tenha, assim, né? Vou falar de alimentação especificamente, Claro. a gente tenha retornos tão rápidos quanto o Mineirão. Verdade. Né? Assim, É pô, eu verdade. como vou falar marca, não tem problema. Não tem problema não, né? Eu vou comer um McDonald's, por exemplo, e se ele não tá legal, não tem muito. Eu vou falar ali pra rede social que tem milhões de pessoas, sabe? Eu vou comer, vou lá na rede social, vou reclamar, não sei se o cara vai me ouvir. A gente até tem as facilidades de aplicativos, né, dos aplicativos de entrega que tem ali a avaliação, mas mesmo assim o retorno também ao consumidor final não é tão interessante. Então a gente aqui como tropeiro, como alimentos e bebidas, para a gente é uma força muito grande. Sim. Então quando a gente teve problemas no ano passado de cerveja quente, a gente... É imediato. É imediato. E a pessoa que está aqui no Mineirão é assim, ela está tomando uma cerveja quente, ela vai tuitar na hora. Ela não chega em casa e vai tuitar. Então a gente consegue pegar aqui no nosso monitoramento coisa na hora. Legal. E aí se a gente né, assim, se a gente está com um volume ok, se o nosso monitoramento está funcionando legal, se aquela reclamação é genuína, porque também existem as reclamações que não são tão verdadeiras, se aquilo é genuíno, a gente consegue atuar na hora. Isso já aconteceu. Uma pessoa reclamou de uma cadeira suja e toda cadeira tem uma plaquinha, assim. E aí a plaquinha tinha caído. A pessoa sentou com uma camisa nova do Cruzeiro. Nossa. E a camisa rasgou atrás. E ela, na hora, ela tuitou. Brava, né? Assim, ela pegou, tuitou, um absurdo, e tal, e tal, e tal. Minha camisa nova, paguei não sei quanto. A gente pegou isso no monitoramento. Na hora, a gente já foi lá na loja do Cruzeiro, aqui do lado de fora. Aqui fora tem, né? A gente tem uma loja do Cruzeiro aqui. Fomos lá, compramos uma camisa. E assim, mandamos uma resposta na hora, a gente sente muito, fez aquela resposta protocolar e falamos assim, em qual setor você está, em qual assento você está. A pessoa falou na hora, tipo, tava acabando o jogo, a gente foi lá com a camisa, entregou, e aí essa pessoa, ela ficou até sem reação. Fica sem reação. E ela já começou a fazer megas elogios pra gente e tal, e aí isso acontece, minha cadeira tá suja, a gente vai lá, se a gente consegue pegar no monitoramento mais rápido, se a gente consegue ver aqui o negócio certinho, se tá tudo... dentro de um contexto legal, a gente, equipe de limpeza, bate o rádio, né? Equipe de limpeza, setor tal, lugar tal, tem gente reclamando de cadeira suja, tem como ir lá? E aí eles conseguem ir. Agora, né, assim, nesse cenário de pandemia, tá sem álcool em gel. Então, álcool em gel, os protocolos eram prioridades pra gente. Então, eu pegava no monitoramento, a gente ia imediatamente para os lugares. Então, a gente via muita gente falando, aqui em tal lugar tá sem álcool em gel, reclamando. Mandava imediatamente alguém para lá para resolver. Que legal. E aí o monitoramento para a gente é isso, assim. Só que internamente ainda as pessoas enxergam, né, assim, não como uma crítica construtiva. A gente nunca traz como oportunidades, né? Exato. A gente nunca traz para o nosso público interno como apontamentos. A gente ainda está tomando certos cuidados até para tampar o nome das pessoas, as fotos das pessoas, para que aquilo também não se torne pessoal, né? Porque em alguns casos precisa de print, né, para a gente provar. E aí a gente tem tomado esse cuidado, mas a gente tenta fazer nuvem de palavras, taguear tudo, fazer gráficos, mas é uma cultura que ainda precisa ser mexida, né? O estádio de futebol, eu tenho 34 anos, sou dessa parte digital, mas a gente aqui também tem gente que
tem 60 anos, assim, Sim, tem gente... 70 anos. Exato, e aí é uma outra percepção, uma outra vivência, e o Total. Mineirão é diversidade. Sim. E aí é diversidade da porta para fora, da porta para dentro também. Legal. E aí é desafiador, mas assim, é do jogo, né? A gente precisa saber jogar o jogo também, a gente não precisa ficar bravo por conta disso, mas tudo é construtivo, tudo é uma maneira de fazer a experiência do torcedor melhorar. Então, o que acontece internamente é uma evolução gradativa, né, Vitor? Assim, a gente faz o evento ID 360 aqui, e a gente fez, a primeira edição que a gente fez no Mineirão foi em 2018, e foram 2 dias. Então, a gente tinha um aplicativo do evento. E aí, eu não sei se você vai lembrar, mas enfim, no primeiro dia, os fornecedores de água e café simplesmente deram um bolo na gente. O que aconteceu? O pessoal foi para o aplicativo do evento e começou a meter o pau, obviamente, porque, poxa, inclusive o pessoal deve ter andado possivelmente uns 10 km cada dia, porque tinha o palco principal era um pouco mais longe. E, cara, só que a gente conseguiu agir muito rápido também, porque no final do dia, do primeiro dia, a gente conseguiu também já resolver o problema, e no segundo dia estava tudo resolvido. Então, até para o pessoal entender, esse social listening, né, que é ouvir o que as pessoas estão dizendo nas redes, não apenas em Instagram, Twitter e etc. Cara, isso tem um valor que é absurdo. E a gente ainda está tentando, né, assim, como todos funcionários acabam sendo torcedores, né, tem amigos frequentadores, a gente também usa disso. Né? Então, tem gente que torce para o Cruzeiro, tem gente que torce para o Atlético, a gente não pode negar isso. E aí acaba participando de grupos de WhatsApp, por exemplo. Então, ali de grupo de WhatsApp também surgem algumas coisas. E aí isso é uma mudança de cultura interna que foi super legal. As pessoas não estão aqui para a gente para dedurar. Né? As pessoas estão assim, gente, eu acho que é bom a gente ficar aí alerta em relação a isso e isso. Legal. Sabe? Então, assim, o próprio funcionário, são 120 funcionários. Caraca. Então, são... No Mineirão hoje? Sim. Diretos, obviamente. Diretos. Então, são 120 funcionários que são nossos ativos. Sim. Né? Então, são esses 120 funcionários que, quando tem uma crise, chega numa mesa de boteco, vai todo mundo fazer uma inquisição no cara, né? Mas o Mineirão é isso, o Mineirão é aquilo. Então, se a gente também não dá a resposta para esse cara não consegue dar resposta para os ativos dele ali, né? Para os parceiros, para os pares dele. Então, a gente também toma esse cuidado. Nós, funcionários, precisam ter as informações, nós, funcionários, precisam ser informação, e os nossos funcionários precisam nos dar informação. E aí também tem essas coisas, né? Tem funcionário que roda o estádio inteiro, tem funcionário que tem contato direto com a torcida organizada, tem funcionário que trabalha direto com o bar. Então, tudo isso é insight, tudo isso é dado, né? Então, quando a gente fala de dados, principalmente, a gente fala muito, muito, muito de rede social, mas tem outros milhões de dados para serem coletados, né? Então, isso a gente também toma muito cuidado para que a gente seja assertivo não só com uma bolha. Não sei se isso fica claro, mas a rede social... Esse cuidado, né? Exato. Pra não ficar tipo assim, resolvemos aqui. Para não ficar o cobertor curto, né? Sim, puxa total. Pra cá. Legal. Porque assim, a rede social é um recorte. Sim. Né? Então, hoje a gente tem ali na parte, né, assim, de análise dos insights nossos, a gente tem. É um público X% masculino, X% feminino, né? Assim, tantas pessoas são de tal lugar, pipipi, popopô. Mas essa é, de fato, a realidade. Isso é uma bolha, né? Isso ali é um recorte que a gente tem de determinados lugares. Existem Vocês tomam Mineirão, cuidado para não enviesar a análise, né? Exato, porque dependendo a gente toma uma atitude, não vai ter tropeiro porque esse público a gente está recebendo aqui no monitoramento que a galera não quer. Isso é um movimento articulado. Isso, para quem trabalha com política, sabe como é que isso funciona. Para quem trabalha com Big Brother, então, nem se fala, mas... então a gente precisa tomar cuidado. Então, além dos dados da rede social, a gente precisa cruzar com os dados reais, né? Não que a rede social é irreal, mas assim, os dados das pessoas aqui, da experiência das pessoas. Do mundo físico, né? Do mundo físico, exato. E aí a gente tem uma central de atendimento que também nos gera insights. Então, nosso maior desafio é pegar dados de tudo que existe dentro do Mineirão. Entendi. Que é super difícil, mas é o nosso maior desafio hoje. E eu acho que é a implementação de cultura. Primeiro começa aqui com a rede social, vem com a central de atendimento, depois vem com a parte empírica de cada funcionário. Eu acho que a gente vai crescendo.
estamos em 2022, Mineirão é uma empresa a Minas Arena é uma empresa, né, de pouco mais de 12 anos, então ainda é muito nova, ainda a cultura ainda não é muito forte, assim, apesar de termos coisas bem sólidas, mas é muito novo também a cultura de dados para certas pessoas. A gente que trabalha com isso, a gente sabe que existe isso há mais tempo e a gente trabalha com isso há mais tempo, mas a gente é pouca, né, gente? Pouca gente dentro de um sistema muito grande aí de empresas. E a formação de cultura. Legal. E eu vejo que a cada cenário, né, existe uma evolução do Mineirão, uma preocupação dos formatos de dados. A gente até encontrou em um jogo aqui e eu comentei com você sobre uma iniciativa que não é necessariamente do Mineirão, especificamente, né, que é o monitoramento facial de alguns torcedores quando, por exemplo, vai ter uma importunação sexual ou houve uma briga e essa pessoa foi presa aqui, ela é identificada e possivelmente as câmeras agora já detectam ele rapidamente e ele não consegue entrar no estádio. Isso é uma coisa que veio dos órgãos de justiça, né? Assim, não é do estádio. Isso. Mas já é um passo super importante. O reconhecimento facial é um sistema ainda muito caro e ainda muito complexo. Porque, vou dar um exemplo prático aqui. Eu, como estádio, eu posso até reconhecer o rosto de alguém que tem problema com justiça, mas eu não tenho poder de polícia. Legal, entende? Entendi. Então, de fato, precisa vir das autoridades. Tênue, né? Muito. Então, precisa vir das autoridades. Então, o primeiro passo já foi dado, né? Cadastramento, reconhecimento nas delegacias aqui do estádio. O segundo passo é implementar isso, né? Eu não sei quando, não sei como, mas vai ser implementar isso dentro do estádio. E acho que o terceiro passo é implementar a evolução, né? Dentro da cidade, né? Mas como eu falei, assim, as empresas ainda, essa parte de dados, essa parte de tecnologia ainda é muito recente para algumas pessoas, para algumas empresas. E é muito limitado. Para os órgãos públicos, então, muito, né? Então, para os órgãos públicos de segurança, que, né, assim, a gente sabe que não é fácil. Nossa. Né, assim, questão financeira, uma questão de orçamentos e tudo. É muita variável, né? Sim. Então, e tecnologia, dados, tudo isso requer investimento. Requer. Né? No volume hoje que Mineirão, órgão público, seja o que for, né, coisas maiores, ele exige sim, por mais que esteja mais acessível, etc., exige investimento, né? Vitor, cara, a gente está partindo aqui para o nosso final do podcast. Cara, assim, eu fiquei muito feliz. Primeiro quero já publicamente aqui dar os parabéns para você, para o seu time. Né? Eu te conheci como social media do Mineirão e houve uma evolução absurda aí. E para finalizar, assim, conta só para o pessoal entender, porque é diferente, acredito que seja bem diferente, qual que é a composição do time de marketing e comunicação do Mineirão hoje? Legal. Essa pergunta, para mim, ela é a mais legal de todas. Porque esse lugar que a gente está aqui, essa parede super bonita, está escrito aqui Mineirão Lab. A gente criou um laboratório dentro do Mineirão. Então, o nosso setor de comunicação, que sempre criou pro Mineirão, a gente entendeu na pandemia, sem receita, sem jogo, sem evento, a gente não tinha zero geração de receita, que a gente precisava ser criativo. Então, a nossa criatividade, que sempre foi pro Mineirão, a gente começou a pensar fazer essa criatividade gerar receita para marcas. Então, a nossa primeira ação foi, a gente sempre fez um Dia dos Namorados, sempre. Por que não fazer um Dia dos Namorados para uma marca? E a gente trouxe a Brahma para fazer uma ação do Dia dos Namorados na pandemia para um setor que não parou, que era a galera dos motoboys. Então, a gente pegou o Zé Delivery e fizemos um pedido aqui, né? A esposa do motoqueiro, motoboy, eu não sei qual que é a palavra certa, mas a esposa desse profissional quase não estava vendo ele, porque ele estava trabalhando dobrado, porque estava ganhando muito dinheiro e ele não parava, né? E aí a gente pegou a história deles na rede social, né? A gente pediu para a galera mandar as histórias na rede, ela mandou.
E aí a gente fez um pedido aqui no Mineirão, ele veio entregar e quando ele chegou existia um jantar à luz de velas no meio do gramado para ele e para a esposa só, com todos os protocolos de saúde sendo respeitados, com a Brahma assinando. Então ali a gente conseguiu gerar receita, a gente fez uma baita ação legal, tivemos uma repercussão midiática super legal. Então, no ponto de vista de imagem que a gente sempre fez, a gente, né, assim, passou de ano, mas a gente gerou receita. E ali a gente falou, opa, peraí, a gente precisa começar a gerar receita também para o negócio. E aí a gente mudou mesmo a mentalidade da equipe, tivemos algumas saídas e fez com que a gente acelerasse ainda mais essa mudança de postura. E aí a gente passou a trabalhar quase que como uma agência. A gente evita falar que a gente é uma agência, mas a gente tem cara de agência, cheiro de agência, a gente só não fala que é agência. Mas aí a gente mudou completamente o perfil profissional nosso. E aí a gente foi trazendo gente de mercado. Hoje a gente tem um diretor de arte, né, que foi de agência durante anos. A gente trouxe um social media, que era um social media já reconhecido em clubes, um cara super conceituado já de mercado, então a gente trouxe ele para cá para dar esse salto não só de conteúdos institucionais, não só de conteúdos institucionais, mas também de conteúdos para marcas. Então a gente trouxe uma pessoa para de fato ser o nosso head de conteúdo. A gente trouxe uma pessoa de branding que veio da Simpla, né, assim, de uma qualidade impressionante. Trouxemos uma pessoa que era head de planejamento de uma agência grande aqui de Belo Horizonte, que nos trouxe uma outra visão de negócio, sabe? Então a gente entendeu que a gente precisava ter um atendimento direto com as marcas, criar com as marcas. Então o nosso social e a nossa head de planejamento, os dois, eles praticamente trabalham junto com as marcas. Então não tem mais a marca vindo entregando para a gente uma peça que não tem nada a ver, né? Nada a ver com a gente. Que legal. A gente cria junto, a gente cocria, a gente faz com que a gente... Virou 4 mãos, né? Isso. Que legal. Essa head de planejamento entende de fato quais são os pilares da marca, o que eles estão trabalhando, quais são as necessidades, o que eles querem comunicar. Traz para o nosso social dá o tapa e a nossa pessoa de branding só fala assim, não está saindo da nossa linguagem, está tudo certo. E aí a gente trouxe também um assessor de imprensa, que era um jornalista, né, de mercado, e a gente trouxe ele agora para o lado de cá do balcão, também está nos fazendo crescer absurdamente, porque é uma visão completamente diferente. E a nossa equipe é essa. Eu não nomeei, desculpa, mas o nosso diretor de arte é o Luiz Oliveira, que para mim não existe designer mais rápido e mais eficiente que ele em BH. Rafael Bruno, nosso social, também muito rápido, muito criativo, muito, muito dinâmico. A Babi, Bárbara Silva, que é a nossa head de branding. A Lola Vasconcelos, que é a nossa head de planejamento. E o Thiago Nogueira, que é o nosso assessor de imprensa. A gente não está chamando só de assessor de imprensa, ele virou quase que um assessor de comunicação mesmo. Legal. E você que faz a direção da... Isso, eu sou a gerência de comunicação e marketing do Mineirão Lab. Então, assim, eu mais hoje defino tempos e movimentos do que boto a mão na massa mesmo. Porque com uma equipe muito, muito consolidada como a gente tem, é mais fácil a gente só... né, assim... E, cara, se for pensar... quase 10% do quadro de funcionários do Mineirão. É muito grande. Que sempre fomos 4 na equipe de comunicação. Hoje vamos ser 8. A gente está já no processo seletivo bem andado. Vamos contratar mais uma pessoa para cuidar de marketing. Para ser uma dupla com a Lola, né? Que a Lola virou uma parte estratégica para a gente aqui dentro da empresa. Então a gente precisa de uma pessoa para gerar apresentações, relatórios bem feitos, né? Relacionamento com o cliente. Legal. Então a gente está trazendo mais uma pessoa e acho que a mudança não é só daqui, né? Do nosso setor. O setor comercial sempre foi também muito enxuto, já está um pouco mais robusto. Nosso setor de eventos também era mais enxuto, está crescendo. E aí eu acho que essa mudança natural que a gente teve, né? Durante muito tempo a gente se preocupou com operação. Sim. Hoje a gente está começando a ir para uma parte um pouco mais de produção comercial. Legal. Sabe, assim, sem deixar de fazer o nosso core, né, que é a operação, mas
a gente pode também fazer coisas proprietárias. Sim. Então, com uma equipe de eventos que produz, uma equipe comercial que vai ao mercado, com uma equipe de marketing e comunicação que cria. Então, a gente tem aí, nesses 3 pontos, uma parte que a gente é mais ativo no mercado. Entendi. Sabe? A gente deixa de receber as pessoas e passa a ir às pessoas. Entendi, legal. Cara, então, mais uma vez, obrigado pelo aceite do convite. Eu fiquei, assim, mais maravilhado ainda pelo que aconteceu, pela evolução, porque a gente conversou lá em 2017, Legal. 2018. Que bom. A pandemia fez acelerar muita coisa. Essa foi uma das... A pandemia tirou a gente da zona de conforto. A verdade é essa, né? Então, foi incrível essa história aqui. E mais uma vez, obrigado pelo aceite. Eu que agradeço. As portas estão sempre abertas para todo mundo. A gente vai ter o evento aí também, né? Então, todo mundo que ouviu aí, me vê no corredor, pode me chamar. A gente está aberto para tomar um café, para tomar uma água, comer um tropeiro. Estamos à disposição. Boa, aí. Comer um tropeiro. E eu já vou ficar aqui, porque tem jogo do Galo daqui a pouco. Eu já vou ficar aqui no Mineirão para aproveitar esse jogo. Pessoal, só para lembrar, a gente tem a nossa pesquisa, a primeira pesquisa de marketing por dados no Brasil, que a gente fez, um mapeamento com mais de 600 profissionais, foi super legal, para entender a adesão de dados, marketing, tecnologia, dados e tecnologia dentro do marketing. O link vai estar aqui na descrição para vocês, e espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.